Você está ouvindo Consultório de Bolso, um podcast sobre medicina de família e comunidade. Reflexões, evidências e prática, direto para a sua rotina. Porque cuidar de pessoas é muito mais do que tratar doenças. Consultório de Bolso, sua dose semanal de MFC, onde e quando você quiser. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Consultório de Bolso. Hoje, vamos mergulhar fundo nas ideias que moldam a medicina de família e comunidade, a nossa MFC. Isso aí. E para guiar nossa conversa, a gente tem uma análise bem interessante comparando dois gigantes, né? O Ian McWhinney e o Roger Neighbor. Exato. A ideia é tentar entender a essência filosófica da especialidade. Porque, a MFC surgiu justamente como uma resposta àquela superespecialização toda, à despersonalização na medicina. Uhum. Buscando um cuidado mais focado na pessoa, continuado, integral, coordenado. E sempre de olho no contexto da família e da comunidade. É isso. E entender essa base filosófica, eu acho, é fundamental para quem já atua ou para quem está começando, na residência. Então, bora lá desempacotar isso. Bora? De um lado, temos o McWhinney, um pioneiro lá do Canadá, mas, digamos, formal no seu manual de medicina de família, um clássico, né? Totalmente. E do outro, o Neighbor britânico, mais recente, e com uma linguagem, assim, bem mais solta, mais coloquial no The Inner Physician. É verdade. Ele até usa umas metáforas ótimas, tipo a das bonecas russas, as matrioscas, sabe? Para ilustrar os níveis de complexidade, Ah, sim. pessoa, família, comunidade, uma dentro da outra. Bem diferente da visão do McWhinney, que parece mais, sistêmica, talvez até transcendente em alguns pontos. Pois é, mas o fascinante para mim é que ambos partem de um ponto comum, que é a ideia do Thomas Kuhn de mudança de paradigma. Ah, questão dos paradigmas científicos. Isso, eles argumentam, cada um à sua maneira, que o modelo puramente biomédico ele já não dava conta de certas anomalias, coisas que ele não explicava bem. E que tipo de anomalias o McWhinney apontava, por exemplo? Olha, ele falava muito daquela diferença entre o sentir-se doente, o adoecimento, e ter uma doença que a gente consegue diagnosticar e nomear. Nem sempre bate, né? É verdade. A gente vê isso todo dia. Exato. E também a dificuldade de achar sempre uma causa específica para tudo. A separação mente-corpo, que a gente sabe que é artificial, até o efeito placebo que o modelo biomédico meio que varria para debaixo do tapete. Entendi. E frente a isso, qual foi a proposta dele? O McWhinney propôs o que ele chamou de paradigma organísmico. Organísmico. O que seria isso exatamente? É um olhar focado nas capacidades que o próprio organismo tem de se curar, de se auto-organizar, de crescer. A doença é vista como uma perturbação do todo, sabe? Mente e corpo super interligados. A terapia muitas vezes é mais sobre tirar os obstáculos para que essa capacidade de cura natural possa agir. Interessante essa visão. E o Neighbor, como é que ele via essa necessidade de mudança? Ele também falava em paradigma? Falava, mas com outra roupagem. Ele usa uma metáfora quântica. É importante frisar. Não é que ele está falando de física de partículas na consulta, é claro, é. Ainda bem. É uma metáfora para destacar outras coisas. Tipo, como a realidade ali na consulta depende muito de quem observa, do médico. Que as variações individuais de cada paciente são um sinal importante, não só ruído estatístico. Que a incerteza faz parte do jogo, não é um defeito. Que a causa e efeito nem sempre são lineares, tipo A causa B direitinho. E até que múltiplas realidades podem coexistir, como no famoso gato de Schrödinger, né? Ah, o gato na caixa. Isso. Talvez o paciente esteja doente e saudável ao mesmo tempo, até que a consulta, a observação meio que definam o estado. Mas olha, a ideia dele é ampliar o biomédico, não jogar fora, é adicionar camadas. Ok. Essa ideia do quântico é, provocadora. Mas vamos trazer para a prática. Como é que essas visões diferentes, orgânica de um lado, quântica do outro, ajudam a gente a entender o que distingue o médico de família do especialista focal? O McWhinney foi bem direto nisso, né? Foi sim. Ele listou características. Foco na pessoa, não só na doença, o contexto sempre presente, a prevenção, saber lidar com a incerteza, e ele também desfez alguns mitos, né? Que mitos?
Ah, aquela ideia de que profundidade de conhecimento só existe na especialidade ou que ser especialista te livra da dúvida. Ele questionou isso. Boa. E o Neighbor, com essa abordagem mais metafórica, como ele via essa distinção? O Neighbor foca muito na estrutura mental, no mindset. A analogia dele das lentes de câmera é genial, eu acho. Conta aí. Ele diz que o especialista focal teria uma lente fixa de close-up. Vê o detalhe da célula, do órgão, mas perde a visão do todo, do contexto. Faz sentido. O sanitarista, por outro lado, teria uma lente grande angular. Vê o panorama da população, mas perde o detalhe do indivíduo. E o médico de família? Teria que ter uma lente zoom ajustável, capaz de dar zoom no detalhe quando precisa, mas também de abrir o foco para ver o contexto da família, da comunidade e sacar as conexões entre tudo isso. E o ponto crucial Qual? é que essa lente também pode e deve se virar para dentro, para o próprio médico. Ah, virar para dentro. Isso nos leva direto para a relação médico-paciente e para o autoconhecimento, né? Ambos criticavam a formação médica por negligenciar o lado emocional, certo? Exatamente. O McWhinney já batia nessa tecla. A importância da escuta atenta, da sensibilidade e do autoconhecimento. Aquela frase dele é forte. Só podemos entender os outros na medida em que conhecemos a nós mesmos. Poderoso isso. E o Neighbor vai ainda mais fundo com o conceito dele de The Inner Physician, o médico interior. O médico interior. É, tipo, o nosso eu antes da faculdade, com as nossas emoções, crenças, a nossa humanidade básica, que a formação técnica muitas vezes ensina a gente a deixar de lado, a suprimir. E qual a diferença aí para o especialista e para o generalista? A sugestão dele é que o especialista tende a operar mais como doutor enquanto especialista. O médico interior fica meio guardado. Já o generalista, ou pelo menos o ideal de generalista, integraria esse médico interior, se tornando um doutor enquanto pessoa. E por que essa integração seria tão crucial assim? Qual o ganho? O Neighbor vê aí uma fonte gigantesca de insight, de poder terapêutico mesmo. É a base da empatia de verdade, sabe? Quando você conhece as suas próprias vulnerabilidades, seus medos, suas dores, e isso te ensina a respeitar as do outro de um jeito diferente. Entendi. Conectar com a própria humanidade para poder conectar com a do outro. Exatamente. E aí ele volta para a metáfora quântica, para o efeito do observador. A consciência do médico, o estado interior dele, não é algo neutro na consulta. Faz parte da interação, influencia o que acontece ali, talvez até o processo de cura. Uau. Então, resumindo essa viagem toda, a filosofia da MFC, olhando por esses dois autores, vai muito além de um conjunto de técnicas ou conhecimentos. É quase uma mudança de óculos, né? Perfeito. Uma mudança de paradigma mesmo, que valorizam a visão mais ampla, o contexto, que aceita e sabe lidar com a incerteza, e que coloca o próprio médico, com seu autoconhecimento, como um instrumento terapêutico fundamental. Exatamente. E para a gente conseguir navegar a complexidade e a incerteza que são o pão de cada dia na MFC. É essencial cultivar essa reflexão sobre o que é de fato a nossa especialidade e sobre quem somos nós como médicos e como pessoas, o nosso médico interior. Isso tinha que ser mais presente desde a graduação, nas residências, para formar profissionais mais sensíveis à condição humana, né? Com certeza. Olha, fica aqui então uma reflexão final, talvez para quem nos ouve pensar a respeito. Se esse médico interior do Neighbor é tão central assim, como seria a nossa prática clínica no dia a dia se a gente se perguntasse ativamente em cada encontro: como é que as minhas próprias emoções, as minhas experiências, as minhas vulnerabilidades estão agora, neste momento, influenciando essa consulta, essa relação com essa pessoa que está aqui buscando cuidado? Uma ótima pergunta para levar para casa.